Debate do segundo turno das eleições 2014. Apoio CID, TCM. Retransmissão 96 FM e Portal No Minuto. Boa noite. Começa agora o primeiro debate com os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte no segundo turno das eleições 2014. A Band Natal renova seu compromisso de promover a discussão de ideias entre os postulantes ao cargo mais importante do Estado. Este programa está sendo realizado em parceria com a Rádio 96 FM e com o portal nominuto.com. Participam deste debate os seguintes candidatos: Robson Faria é candidato ao cargo de governador do Rio Grande do Norte pelo PSD, Partido Social Democrático. Tem 55 anos, é natalense, formado em Direito, é vice-governador e ocupou por 26 anos o cargo de deputado estadual. No primeiro turno desta eleição, obteve 42,04% dos votos válidos, o que representa um total de 623.614 votos. Henrique Alves é candidato pelo PMDB, nasceu no Rio de Janeiro, tem 65 anos e é formado em Direito. Henrique Eduardo Lira Alves foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1970 e exerce atualmente seu 11º mandato. Na disputa pelo governo do Rio Grande do Norte, teve no primeiro turno das eleições de 2014 47,34% dos votos válidos, totalizando 702.196 votos em todo o estado. As regras foram definidas pela emissora e foram aceitas pelos representantes dos candidatos em documento assinado por todos. Em caso de ofensa pessoal, o candidato pode pedir direito de resposta. Uma comissão da Band, formada pela direção e pelo jurídico da emissora, vai avaliar a pertinência do pedido. Vamos conferir agora as regras dos 5 blocos do programa. No primeiro bloco, candidato pergunta para candidato. O tema é livre. Cada candidato pode perguntar até 2 vezes. A pergunta tem duração de 30 segundos, a resposta 2 minutos, a réplica 1 minuto e a tréplica 1 minuto. No segundo bloco, candidato pergunta para candidato. O tema das perguntas será determinado através de sorteio. Cada candidato pode perguntar até 2 vezes. A pergunta tem duração de 30 segundos, a resposta 2 minutos, a réplica 1 minuto e a tréplica 1 minuto. No terceiro bloco, candidato pergunta para candidato. O tema é livre. Cada candidato pode perguntar até 2 vezes. A pergunta tem duração de 30 segundos, a resposta 2 minutos, a réplica 1 minuto e a tréplica 1 minuto. No quarto bloco, candidato pergunta para candidato. O tema das perguntas será determinado através de sorteio. Cada candidato pode perguntar até 2 vezes. A pergunta tem duração de 30 segundos, a resposta 2 minutos, a réplica 1 minuto e a tréplica 1 minuto. O quinto bloco é reservado para as considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos. Neste primeiro bloco, candidato pergunta para candidato com tema livre. Cada candidato vai perguntar e responder 2 vezes. A pergunta será feita em 30 segundos, a resposta em 2 minutos, réplica 1 minuto e tréplica 1 minuto. Em sorteio prévio, com as assessorias dos candidatos, ficou definido que o candidato Robson Faria, do PSD, fará a primeira pergunta. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer seu questionamento. Boa noite, Diógenes. Boa noite ao candidato Henrique. Boa noite a você que está em casa. Eu pergunto ao candidato Henrique, o senhor tem sido crítico com relação à nossa política da proposta do Ronda do Cidadão. Por que o senhor é contra a polícia de proximidade? O candidato Henrique Eduardo Alves tem 2 minutos para responder. Boa noite, Diógenes. Boa noite, candidato. Boa noite, telespectador. Primeiro que
Os resultados da segurança pública na cidade de Fortaleza têm sido os piores. É a segunda cidade mais violenta do Brasil e a sétima mais violenta do mundo. O que nós defendemos é uma presença ostensiva da polícia, valorizando o policial no seu salário, na sua ascensão funcional, dando a ele estrutura de inteligência, de comunicação, de tecnologia, para que ele esteja presente naquelas áreas mais críticas e também amparado pela população, para que ele possa, em base integrada cidadã, possa se comunicar com toda a comunidade, elas possam entre si se relacionarem com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, uma presença ostensiva, para que todos possam sentir a presença da polícia, que vai não apenas buscar o bandido, buscar o criminoso, mas também, com serviços públicos e políticas públicas, poder mostrar ao cidadão que vale a pena, com educação, com saúde, com lazer, com cultura, ele se desenvolver, para que ele possa integrar-se assim à sociedade. É uma presença, sim, que nós queremos na comunidade, ela participando, ela perdendo o medo de denunciar que ela tem hoje, porque ela tem medo de denunciar e ser perseguida pelo bandido depois da sua casa ou a sua família. É uma interação de todos nessa base integrada cidadã, com policiamento ostensivo, repito, monitoramento, com câmeras que venham, portanto, a filmar tudo que está acontecendo e que tenham todos, assim, uma sensação de segurança, porque hoje é de absoluta impunidade. A insegurança pública hoje é um atentado ao direito do cidadão, está escrito na Constituição que é direito dele e obrigação do Estado. Hoje, a segurança pública é um atentado à dignidade, à paz, ao sossego das famílias norte e rio-grandenses. Por isso que o nosso programa principal, o nosso projeto principal, que será comandado pelo governador, num gabinete de gestão integrada, será a segurança pública, com monitoramento diário e mensal. Obrigado, candidato. O candidato Robinson Faria tem 1 minuto de réplica. Olha, eu estudo segurança pública há mais de 10 anos. Eu conheço cada modelo de todo o Brasil. E estudei nos estados aqueles que são os mais aprovados, que podem ser aplicados no nosso estado. O Ronda Cidadão, que significa a polícia de proximidade, é responsável para combater, para diminuir a violência em até 50%. Foi quem resolveu em Nova York, depois foi resolvido na Colômbia e resolveu no Brasil em vários estados. Ou seja, é uma polícia de proximidade em que dá a oportunidade de quem mora numa área de Natal, por exemplo, uma região perigosa, ter uma polícia próxima ao seu bairro, defendendo o comerciante, defendendo o pai de família e, com isso, uma sensação de segurança muito eficaz. E eu vou trazer para o meu estado, vou trazer para Natal o Ronda Cidadão adequado a uma nova realidade, adequado a um diálogo com a população. Obrigado, candidato. O candidato Henrique Eduardo Alves tem 1 minuto para a tréplica. Só para esclarecer que esse modelo de Ronda Cidadão na cidade de Fortaleza fez com que Fortaleza, hoje, repito, seja a segunda cidade mais violenta do Brasil. No ano de 1900, hoje, este ano atual que nós estamos vivendo, 2014, houve uma elevação de 164% da criminalidade. Então, esse modelo aplicado lá não está dando um bom resultado. A criminalidade aumentou e muito. Nós vamos fazer outro modelo mais moderno, mais presente, mais ágil, base integrada cidadã. Policiamento ostensivo, com informação, com tecnologia, com assistência social e políticas públicas, envolvendo entre elas a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, prestigiados, bem avaliados, bem assalariados, impondo respeito e com a participação da comunidade, interagindo com essa base no seu bairro, próximo à sua casa, à sua família, ao seu comércio, de uma maneira mais ágil, mais moderna e mais eficiente. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Henrique Eduardo Alves tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Candidato, eu, com a maioria dos eleitores do Rio Grande do Norte, gostaria de saber o que é que o senhor faz, qual é a sua função, qual é o seu papel, qual é a sua atuação como vice-governador do Rio Grande do Norte. Olha, o deputado Henrique, de forma inexplicável, ele tem um preconceito contra o cargo de vice-governador. Ele tem ao seu lado um grande amigo dele que chama-se Michel Temer, vice-presidente da República, que mora lá no Palácio Chaburú, que ele frequenta muito, janta muito lá com Michel Temer. O cargo de vice-governador não é nomeado através de uma canetada do governador.
é o mandato eletivo dado pelo povo do meu estado. E eu fui nomeado vice-governador pelo povo que me elegeu, com o capital que eu tinha de 24 anos, de deputado do estado mais votado várias vezes, e cumpri o meu papel. Tanto é que cumpri o meu papel, que deu o meu expediente, mesmo rompido com o governo, cumpri o meu expediente lá regularmente, dialoguei, tive com a sociedade um diálogo permanente, com as categorias do meu estado, portanto, cumpri o meu papel de vice-governador com dignidade, mas infelizmente parece que o candidato Henrique, ele é contra a lei brasileira. Então vamos fazer um plebiscito no Brasil, extinguir o cargo de vice-governador e também lá em Brasília de vice-presidente da República. Então eu acho que o deputado Henrique está totalmente fora do momento da nossa democracia brasileira, onde ele tenta colocar o cargo de vice-governador como se fosse um cargo de preconceito para a população. É um cargo de expectativa, é um cargo honrado, feio, deputado. O senhor tenta denegrir a imagem do vice-governador, mas feio é ter o apelido de Copa do Mundo. Aí sim, aí é um título que não é legal para o povo. Obrigado, candidato Robson Faria. Lembrando que, antes de falar, tem que esperar a palavra do mediador. O candidato Henrique Eduardo Alves tem 1 minuto para a réplica. Eu confesso que acho que eu, dentro do telespectador, ninguém entendeu nada que o candidato disse. Eu perguntei uma coisa, ele falou outra inteiramente diferente, ou seja, não fez nada. Porque a atuação dele, ele não disse aqui um resultado prático, uma realização em favor do Rio Grande do Norte e comparou de maneira muito infeliz com o vice-presidente Michel Temer, que tem uma grande atuação como vice-presidente, assessorando a nossa presidenta Dilma, uma parceria que os dois fazem juntos pelo Brasil, com missões que desempenham no Brasil permanentemente, no exterior, quando convocado pela presidenta, uma atuação que honra o Brasil. Agora, do senhor, pelo que o senhor disse aí, nada a fazer, nada a realizar, um ato sequer, não disse nada do que faz e mais. Esse seu cargo custa 10 milhões nesses 4 anos, para não fazer nada. Eu não estou criticando o modelo de vice-governador, é o papel que não faz nada o vice-governador de 10 milhões de reais, que é o custo do gabinete, com policiais, com assessoria, e que resultado prático, você ouviu, telespectador, nós ouvimos nada de concreto. Um resultado, uma atuação, uma obra, uma costura, uma realização em favor do Rio Grande do Norte. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Robson Faria tem 1 minuto de réplica. Ele sempre tem esse jogo de palavras, né? Palavras fantasiosas, está muito nervoso porque foi para o segundo turno, tem toda a razão de estar muito nervoso hoje nesse debate. O candidato Henrique, ele defende o vice-presidente Michel Temer. Eu não conheço nada que Michel fez pelo Brasil até hoje. Eu desconheço qualquer ação de Michel Temer. Agora, eu fui vice-governador de um governo que eu ajudei a eleger. Saí, discordei, saí do governo, rompi e saí. O senhor perdeu a eleição para governador, mas aderiu a Rosalba e levou o seu partido para governar com Rosalba, indicando cargos importantes na condição de adesista. O senhor subiu a rampa para aderir a Rosalba, no oportunismo político que faz parte da sua trajetória política. Portanto, deputado, é diferente. Eu cumpri o meu papel, eu doei o meu capital para me eleger, o senhor não, o senhor perdeu e aderiu ao governo Rosalba. Obrigado, candidato. Agora, quem faz a pergunta é Robson Faria. O senhor tem 30 segundos. Eu queria fazer aqui um debate propositivo, mas o deputado, como ele está muito nervoso, já chegou aqui já tentando confundir a opinião do povo. Então, já que ele quer entrar nesse viés político, eu também tenho curiosidades que ele explique para o povo de Natal, porque ele elegeu agora como principal apoiador dele o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que é um bom prefeito de Natal, mas Carlos Eduardo, se dependesse do deputado Henrique, hoje não seria prefeito, aliás, nem teria sido candidato a prefeito, porque ele tentou, no tapetão, evitar ele ser candidato. O candidato Henrique tem 2 minutos para a resposta. Eu quero dizer ao candidato que eu não fico preocupado com essa expressão nervosa, nervoso. É uma palavra que ele usa, repete, como a expressão dele próprio. Estou aqui tranquilo, fazendo as perguntas que acho que devo fazer para mostrar a você, telespectador, que o vice-governador de 10 milhões de reais que lá está não tem feito nada pelo Rio Grande do Norte. É um dever que o povo tem que saber o que é que o senhor faz como vice-governador. Não é nada de nervosismo, não. É a pura verdade. Agora, em relação ao que o senhor coloca, em relação ao prefeito Carlos Eduardo, eu dou prova da minha superioridade. Perdi a eleição com um candidato do PMDB,
ele como candidato do PDT e logo após, como meu dever pela minha cidade natal, procurado por ele de maneira altiva, dei a ele a minha contribuição, resolvemos vários problemas de obras para a cidade natal e estamos continuando a resolver para que dessa forma a gente possa mostrar ao Rio Grande do Norte, sem nervosismo, candidato, que é importante unir forças. Numa hora como esta, que vive a nossa cidade, se recupera com o Carlos Eduardo e o nosso estado, que é esse caos, é preciso não ser radical, não ser intolerante, ter a capacidade de olhar para frente, não olhar para o retrovisor. Eu tenho essa capacidade pelo meu amadurecimento. Hoje estou ajudando o prefeito de Natal, porque ajuda a minha cidade, porque tenho essa visão, que na hora que se precisa passar da eleição, você tem que ajudar. Não pode ficar perdido, remoendo, choramingando, porque perdeu. Não, eu tenho essa altivez, aprendi, amadureci. Por isso, hoje, sou parceiro, sim, do prefeito Carlos Eduardo, da administração da cidade de Natal. Juntos já fizemos muito e vamos fazer muito mais, sem nenhum nervosismo, depois de eleito governador, se assim entender os norte-riograndenses, no dia 26 de outubro. Essa é a minha palavra de maturidade e de respeito a você também, telespectador. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Robson Faria tem um minuto de réplica. Se a ajuda dele foi igual a que ele deu a Micarla e a Rosalba, estou com pena do meu amigo prefeito Carlos Eduardo, porque ele entrou para o governo Rosalba, não ajudou em nada, indicou cargos, não participou em nenhum êxito do governo Rosalba, só fez prejudicar o governo Rosalba. A mesma coisa com Micarla. Agora, você que votou em Carlos Eduardo, e que hoje vê ao lado dele Henrique Alves, se dependesse de Henrique Alves, ele nunca teria sido prefeito de Natal. Apoiou o Luiz Almir contra ele, depois apoiou Hermano Moraes contra ele. E mais do que isso, usou o seu prestígio, ele fala que hoje é um homem maduro, não persegue mais ninguém, não mudou nem vai mudar, deputado, e nem a mudança, que está mais maduro, está mais radical, e tentou, com o seu prestígio, caçar o candidato Carlos Eduardo, para que ele nem fosse candidato a prefeito de Natal. E agora é o grande amigo e o grande apoiador dele em Natal. Agora, quem votou nele foi Robson Faria. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Henrique tem um minuto de tréplica. Olha, já se diz que a pior coisa do mundo é ciúme de homem. Não tenha ciúme, candidato, da minha amizade, do meu respeito, da minha contribuição ao prefeito de Natal, Carlos Eduardo. E quando faço a disputa partidária, é diferente do senhor, que já teve 4, 5 ou 6 partidos. Eu não. Eu tenho um partido PMDB, que quando tem candidato, eu apoio. Quando faz as suas alianças, eu apoio. Carlos Eduardo, candidato a prefeito, pelo seu partido PDT, sem nenhum nervosismo, eu tinha o meu candidato do PMDB. Disputamos. Na hora que eu perdi a eleição, eu sei ganhar e sei perder, que a democracia é isto. Perdi a eleição, ele me procurou em Brasília para ajudá-lo. Natal vivia uma situação dramática da prefeito que o senhor apoiou e elegeu, Micarla, e nós fomos juntos recuperar, resgatar a cidade de Natal, o que nós estamos fazendo. O que nós não queremos também é que o Rio Grande do Norte venha passar pelo que passou no Natal. A governadora Rosalba, pergunte a ela a obra de Oiticica que eu fui buscar depois de 54 anos, repassei a execução da obra para o seu governo, que é quem está executando, prestigiando assim o seu governo, quando era a obra do Demócratas, que é comandado até pelo PMDB, Ministério da Integração Nacional, okay. E eu tive a altivez de ter esse gesto. A próxima pergunta, quem faz é o candidato Henrique Eduardo Alves. 30 segundos, candidato. Eu quero saber do candidato, já se sabia que 2011 ia ser um ano de seca, já avisado e com muitas expectativas negativas, foi o ano mais seco dos últimos 50 anos passados, viveu um drama, agricultura, pecuária, produção rural do nosso estado. Eu queria saber o que é que o candidato, sem nenhum nervosismo, o que é que o candidato fez como secretário de Recursos Hídricos, quando foi secretário, o ano de 2011, para minimizar a seca que violenta dizimou rebanho, açudes, vidas, sonhos, terras. Obrigado, candidato. Olha, eu passei Henrique, poucos meses. Candidato Robson tem 2 minutos para responder. Eu passei poucos meses como secretário e que muito me honrou o desafio. Eu não sou engenheiro, não sou geólogo, mas consegui montar uma equipe de excelência, uma equipe de técnicos. Não premiei ninguém do mundo político, nomeei pela competência independente de qualquer relação política. Uma equipe que foi elogiada pelo Banco Mundial e que conseguimos renovar, inclusive, o convênio com o Banco Mundial, que tem demandas não atendidas. Com relação aos poços que o deputado tanto fala, nós tínhamos encontrado lá 800 poços perfurados.
e outros para perfurar. Só que o recurso, não confundir, deputado, orçamento com financeiro. Orçamento é uma previsão orçamentária, o senhor sabe disso. Infelizmente, o dinheiro para entregar esses postos tubulares, para combater a seca que já chegava ao Estado, estavam contingenciados, dados como garantia ao Fundo Garantidor da Copa do Mundo. Com relação à barragem de Oiticica, que o senhor tanto fala, existia uma licitação viciada que estava sob júdice. Eu não seria negligente nem irresponsável de tocar uma obra, dar início a uma obra que tinha uma investigação sob júdice. Encaminhei para o Estado fazer uma investigação judicial dessa licitação e, por conta disso, eu não apliquei o que era a maior parte do orçamento, que era o início da barragem de Oiticica. Portanto, o deputado está desinformado e garanto que a minha equipe de excelência lá na SEMAR foi a melhor do Estado e deixei lá um planejamento para 4 anos, porque eu trabalho com planejamento e com projetos. Portanto, cumpri a minha missão e para mim foi uma grande missão cumprida e saí de lá de cabeça erguida. O candidato Henrique tem 1 minuto de réplica. Olha, como diz o ditado popular, devia ter muita excelência mesmo na sua secretaria, porque nada se fez. Aliás, o senhor disse que fará um governo técnico, só técnico, quando indicou o secretário de Recursos Hídricos, indicou a si mesmo, político. Mas isso já foi dito outras vezes, não vou aqui repetir. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a barragem de Oiticica tem nada a ver com esse recurso da sua secretaria. Isso é uma absoluta desinformação. Recursos da barragem de Oiticica são recursos federais que nós conseguimos colocar no PAC, Ministério da Integração e DENOC. Tem nada a ver com esse recurso. Recursos que tinham lá era para perfurar e para instalar 1.600 postos, e o senhor só perfurou numa propriedade privada, aqui muito perto do Agreste. Ou seja, o senhor é claramente, sem nenhum nervosismo, o secretário de um poço só. Enquanto nesse período de setembro a abril, eu consegui recursos para o DENOX para perfurar. E os prefeitos, o povo sabe, nos seus municípios, 488 postos. Então, nesta área eu estou ganhando também 488 postos contra um poço só. Obrigado, candidato. Réplica, Robson, 1 minuto. O candidato Henrique está com essa mania de falar de poços tubulares. Agora, ultimamente, segundo a mídia nacional, o senhor está muito mais expert em entender poços de petróleo, deputado, do que poços de água. Segundo a mídia nacional, o senhor está muito mais entendido nessa área. Poços de água, o senhor não entende de nada, porque estavam poços perfurados. Eu não tinha o dinheiro para equipar os poços, porque não é só perfurar os poços. Você tem que perfurar os poços, equipar os poços e entregar o poço à população. E eu não podia fazer, porque eu não tinha o financeiro. Tentei, lutei para liberar o dinheiro, não consegui. Mas o que importa é que a SEMAR, o servidor lá, está muito bem informado de tudo que eu fiz. Então, o senhor quer confundir a opinião pública, achar que eu não tenho experiência, mas experiência é diferente de competência. E o senhor devia saber dessa distinção. Obrigado, candidatos. Concluído este primeiro bloco do debate da Band com os candidatos ao governo, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, mais um confronto direto entre os candidatos, agora com temas pré-definidos e determinados por sorteio. Eleições 2014 é a Band de olho no voto. Voltamos ao vivo, direto dos estúdios da Band Natal, com o debate que reúne os candidatos ao governo no segundo turno das eleições 2014. Este programa está sendo realizado pela Band Natal em parceria com a Rádio 96 FM e com o portal nominuto.com. Neste segundo bloco, candidato pergunta a candidato com tema pré-definido e determinado por sorteio. Cada candidato vai perguntar e responder 2 vezes. A pergunta será feita em 30 segundos. A resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto. E tréplica, 1 minuto. De acordo com o sorteio realizado com as assessorias de campanha, o candidato Robinson Faria, do PSD, fará a primeira pergunta. Eu vou fazer agora o sorteio do tema turismo. A pergunta tem que ser feita sobre o tema turismo. Candidato, 30 segundos. O candidato Henrique, Natal, no passado, já teve um destino turístico fantástico. E, ultimamente, infelizmente, vem perdendo turistas a cada ano.
apesar de termos uma rede de hotéis fantástica, a melhor do Nordeste, qual o seu pensamento para fomentar essa cadeia fantástica do turismo em nosso estado? O candidato Henrique tem 2 minutos para responder. Candidato, mais precisamente esse passado que o senhor se refere, no governo Garibaldi Filho, o turismo absorvia em emprego, em renda, 120 mil famílias. Hoje, apenas 60 mil famílias. Mostra a perda do potencial turístico no estado que tem tudo para ser uma das principais fontes da nossa economia. É a primeira que gera mais rapidamente emprego e renda em todos os níveis sociais. Eu acredito que o aeroporto Governador Aloysio Alves é um ponto de partida para se abrir uma nova fronteira turística para o nosso estado e aproveitando o aeroporto Augusto Severo de Parnamirim, que não pode ficar do jeito que está, vamos compartilhar com a aeronáutica para ali fazer um grande centro de convenções para a região metropolitana de Natal, importante para o turismo e incentivar toda a cadeia turística, não apenas em Natal, das dunas, do sol, dos hotéis, da rede hoteleira, mas também no interior. Turismo cultural, turismo religioso, turismo gastronômico. Nós temos muito a desenvolver no turismo. Para isso é preciso profissionalismo, pessoas que entendam do riscado, do que é o turismo profissional, que não é só apenas trazer o turista aqui não, é permanecer ele aqui. É o tempo de permanência que faz com que o turismo se desenvolva. E para isso tem que ter equipamentos turísticos. E para isso tem que ter profissionais que saibam o que é isso e com o apoio do Estado, numa mídia que seja nacional, internacional, de forma clara, transparente, parceira, com todos os empresários, a gente pode fazer do turismo o que é na Espanha, por exemplo. Na Espanha é o primeiro item da economia espanhola, é o turismo. Aqui pode ser. No Nordeste podemos ser o primeiro lugar investindo no turismo para que façamos dele, com o aeroporto Governador Aloysio Alves, com o turismo, sobretudo no interior, interiorizando com tantas vocações que nós temos, realmente um grande instrumento de economia, de renda, de emprego para os norte-riograndenses. Obrigado, candidato. Robson tem 1 minuto de réplica. Em primeiro lugar, o candidato Henrique, ele se coloca como pai do aeroporto lá de São Gonçalo do Amarante. E o aeroporto de Parnamirim ficou abandonado, ficou esquecido. E não teve nenhuma proposta dele, somente agora como candidato que ele fala que tem uma proposta para Parnamirim. Mas lá muitos empregos foram embora. O que eu vejo no turismo é que temos que, além disso, construir equipamentos para atrair o turismo de eventos, o turismo de negócio, que será permanente o ano inteiro, e baixar imediatamente o ICMS do querosene de aviação, para que possamos retornar os voos domésticos e, com isso, o Estado ganhar novos passageiros e novos turistas. Eu acho que o turismo será uma vertente econômica fantástica em nosso governo e iremos trabalhar bastante em parceria, colocando técnicos preparados para tratar do turismo. Obrigado, candidato. O candidato Henrique tem 1 minuto de tréplica. Para você ter ideia, apenas em um ano, Natal perdeu em voos nacionais e internacionais mais de 3 mil voos. Quase 300 mil passageiros deixaram de vir aqui. E quando eu falo do aeroporto, não é São Gonçalo, Governador Aloysio Alves, eu estou lembrando também que a questão do aeroporto de Parnamirim, a aeronáutica quer utilizar ali para os seus interesses, que eu compreendo, mas nós estamos já em negociações com o Ministério da Aviação Civil para que seja compartilhada o que quer a aeronáutica, mas que nós queremos também, que é ali localizar um grande centro de convenção para que tenhamos todos esses eventos, para que possamos crescer, não só Natal, como a região metropolitana. Quero baixar o ICMS, querosene de aviação, é fundamental, já devia ter sido feito antes, e o senhor, como vice-governador, podia ter ajudado, mas nós vamos fazer, que isso é fundamental para que possamos atrair voos que estão indo para outras capitais que não estão vindo para o Rio Grande do Norte. Quero lembrar que conseguir recursos para a DETUR, para o Museu da Rampa, que nos concluiu ainda, 30 milhões para reformar o centro de convenções, que também não se concluiu. São dinheiros que tentamos viabilizar, chegar aqui, mas não aconteceu ainda. Obrigado, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Quem vai responder, aliás, quem vai perguntar é o candidato Henrique. Eu vou sortear aqui o tema. Seca. É o próximo tema. O candidato Henrique tem 30 segundos para a pergunta. O tema é apropriado para quem, secretário de Recursos Hídricos, durante o ano, o que ele fez naquela época da seca mais grave. Eu tenho que perguntar, candidato, para o senhor, como secretário de Recursos Hídricos, durante quase um ano, o que é que o senhor fez naquele ano mais seco, mais dramático para o
o semiárido do Rio Grande do Norte e, de forma brutal, dizimou rebanho, dizimou gado, dizimou produção, dizimou sonho e esperança das pessoas. O que é que o senhor fez naquele ano para o enfrentamento da seca e o que é que o senhor pensa fazer? Obrigado, candidato. O candidato Robson Faria tem 2 minutos para a resposta. É bom lembrar que a seca ela não é uma situação em que nós temos que ter uma política pública como se fosse uma situação inusitada. Ela é permanente no Nordeste. Infelizmente, é permanente. Temos uma convivência permanente com a seca. Agora, os governos que apoiam o candidato Acordão, Henrique Alves, levaram à falência o nosso Estado a questão hídrica. Hoje faltam água em mais de 80 municípios do Rio Grande do Norte. E todos ex-governadores que apoiam o candidato do Acordão. Todos eles estão reunidos na mesma aliança política, porque a questão hídrica não é uma política pública, é uma política de Estado. Tem que pensar o Estado em 10, 20, 30, 50 anos. Primeiro, tem que dar de beber o povo está com sede. E depois cuidar também da água para fomentar as economias, as cadeias produtivas. Mas primeiro, tem que levar água para a população. Água é vida. Então eu vou primeiro resolver a questão da falta d'água para beber, para a população, e depois vamos cuidar da água como instrumento de sobrevivência de quase todo o Estado. A cultura do caju, várias culturas que existem no nosso Estado, a fruticultura, o leite, a pecuária. E lembrar também, deputado, candidato, que no governo Rosalba, quem estava governando era o senhor. Quando a seca chegou, o senhor estava dentro do governo, inclusive indicou o secretário da pasta que trata da seca, o secretário do PMDB dessa área. E o senhor foi o padrinho da indicação de Júnior, que cuidava dessa área da agricultura. E ele nada fez para salvar o nosso rebanho. Infelizmente, deputado, conta a verdade para o povo saber. Réplica, candidato Henrique, 1 minuto. O candidato quer que eu governe antes do tempo. Eu estou governando. Quer que eu governe antes do tempo. Tem que ter paciência para acontecer a eleição, o povo votar, nós vencermos, se Deus quiser, e assumimos em janeiro. Calma, candidato, tenha paciência. O que eu quero aqui colocar é que é uma absoluta desinformação, e eu chamo a atenção agora de você, telespectador. Você que conhece a história do Rio Grande do Norte. Dizer que os últimos governos foi que fizeram o mal da seca, o governo Garibaldi Filho construiu, com o nosso apoio lá em Brasília, a barragem Santa Cruz, a barragem de Umari, quase 1 bilhão de metros cúbicos d'água armazenados para consumo animal, para consumo das pessoas, para irrigação e mais. 1.000 quilômetros de adutora. Foi uma obra revolucionária, fiquei conhecido como governador das adutoras. Como é que o vice-governador, com todo o respeito, que seria um nervosismo, não sabe disso? E esquece esse fato importante que foi, mas nós temos que fazer mais. Nós temos que interligar as bacias que aí estão para receber a transposição das águas de São Francisco. Obrigado, candidato Robson. O candidato Robson tem 1 minuto de tréplica. Olha, o candidato fala em nervosismo, mas parece que ele já chegou aqui bastante nervoso. Deve ter sido o segundo turno, né? Porque ele apostou tudo na vitória no primeiro turno e não conseguiu. Realmente, Garibaldi fez as adutoras, é uma atitude louvável, mas, infelizmente, concomitante, ele teve que privatizar a Cosern e vendeu o maior patrimônio do povo do Estado, que foi a Cosern. E eu quero dizer a você que está em casa e que sou hoje candidato a governador, que votei contra a venda da Cosern, como também assumo aqui um compromisso que no meu governo a Caerne não será privatizada, como foi no governo do PMDB, do deputado Henrique, privatizada a Cosern para poder fazer as adutoras. Portanto, é bom deixar claro, a adutora foi feita, mas perdemos o maior patrimônio público, que era a Cosern, que pertenceu ao povo. Obrigado, candidato. Agora quem faz a pergunta é o candidato Robson. Vamos sortear aqui o tema, próximo tema. Corrupção. O candidato tem 30 segundos para fazer seu questionamento. Candidato Henrique, o senhor, ao longo dos últimos anos, tem sido citado, não posso aqui fazer juízo de valor, até porque, como formado em direito, como advogado, todo cidadão tem direito à defesa. Mas o senhor tem sido citado, é só entrar no Google, colocar Henrique Alves escândalo, vão encontrar vários escândalos que o senhor foi citado ao longo dos últimos anos.
O senhor se sente confortável, candidato a governador, com o seu nome citado nacionalmente, um estado que lhe deu 11 mandatos e o seu nome aí aparecendo em quase todos os jornais sobre a questão da corrupção? O candidato Henrique tem 2 minutos para a resposta. Primeiro dizer sobre a CAERN, que vai ser uma gestão inteiramente profissionalizada, sem qualquer participação política, que é uma expectativa dos servidores da CAERN. Em relação à corrupção, que você que está me ouvindo em casa, telespectador, você do Ministério Público, você sabe, a PEC 37, que era um grande anseio do Ministério Público de poder investigar com ampla liberdade, quem viabilizou a sua aprovação no plenário da Câmara dos Deputados foi o presidente Henrique Eduardo Alves. Portanto, quem faz isso não tem o que temer, pelo contrário, estimula a investigação. Essas acusações, ao longo da minha vida, que o senhor fala aí, todas elas, eu fui delas inocentado, eu fui delas, inclusive, sem sequer ser citadas até o final do seu processo, não tem uma acusação sequer que se conscientize, que se formule, tanto que, como o senhor citou, candidato, 11 mandatos, 11 eleições que participei, sem qualquer administração da justiça eleitoral, sem qualquer questionamento em toda a minha vida pública. Por isso que eu tenho 11 mandatos, candidato a governador, ficha limpa, tranquilo, consciente de que o papel que faço como representante do povo do Rio Grande do Norte, o povo sabe. A minha Casa Legislativa das Leis também sabe, tanto que me fez o seu presidente. Eu sou presidente eleito por todos os partidos da Casa Legislativa, que faz as leis, que fez estas leis que hoje apura a corrupção com vigor e, portanto, em relação a isso, eu estou tranquilo, de consciência da minha vida toda, de coerência, de mãos limpas. É assim que eu, de novo, me apresento a você, norte rio-grandense. O candidato Robinson Faria tem 1 minuto de réplica. O candidato Henrique sempre é tranquilo, né? Teve uma vida fácil, já nasceu deputado federal e foram aí 44 anos como deputado federal e só fez isso na vida e nada mais. Com relação à transparência, o nosso governo, e eu vou me eleger, até porque o acordão já foi derrotado no primeiro turno e será derrotado novamente no segundo turno pelo povo que quer o voto livre. O acordão perdeu em Açu, perdeu em Paulo dos Ferros, o acordão vem perdendo pelo povo, pelo voto livre, o acordão estadual e os acordões municipais. Mas em nosso governo, nós vamos procurar todos os órgãos de controle que irão monitorar todas as licitações com acompanhamento da sociedade civil organizada para dar transparência. Eu tenho uma essência inovadora e vou inovar na questão da transparência em nossa gestão como governador do estado. O candidato Henrique tem 1 minuto de tréplica. Só um reparo que o candidato Robson, ele não sabe nem fazer conta. Eu não sei que vitória que ele fala, porque eu ganhei para o candidato por 80 mil votos de diferença. Ganhamos em todas as regiões do estado. Ganhamos em todas as sessões eleitorais, por exemplo, da capital, da cidade de Natal. Eu não sei que conta é essa que ele faz, eu não sabe fazer, mas isso é um detalhe. O importante é que, outra lembrança, fiz aprovado um plenário da Câmara, por unanimidade, acabar com o voto secreto para cassação de mandato parlamentar, que era uma antiga reivindicação da sociedade. São atos assim que provam que eu não tenho medo da verdade. A minha vida toda ela é exposta, é pública. E não comecei em vida fácil, não. Eu não sei onde o senhor estava, com todo respeito, eu comecei enfrentando a ditadura. Eu comecei minha família toda caçada. Eu comecei enfrentando um golpe militar, sustentando em nome do meu Estado a bandeira da democracia, da liberdade, das eleições diretas. Este foi o começo da minha vida, que me honra muito e que você sabe, telespectador, você é testemunha dessa história e me fez sempre o seu representante. Quem faz a pergunta agora é o candidato Henrique Eduardo Alves. Vamos sortear o tema da próxima pergunta. Próximo tema, energia. O próximo tema, o candidato Henrique tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, eu acho que já esclareci as questões anteriores. O nosso Estado tem uma grande potencialidade energética. O que é que o senhor pretende fazer nesta área que é fundamental para o Brasil, para o Nordeste como um todo e para o nosso Rio Grande do Norte? Aí está a eólica, enfim, vários investimentos que estão sendo feitos no Estado que podem fazer o nosso desenvolvimento, libertar o nosso Estado do ponto de vista econômico e fazê-lo crescer. Já que esse Estado tem tanta riqueza, tantas potencialidades, o que é que o senhor pensa em fazer na questão energética para o Rio Grande do Norte? O candidato Robson tem 2 minutos para a resposta. Candidato. Olha, a energia eólica é um presente de Deus para o nosso Estado e da natureza.
nós temos o melhor vento do mundo para energia eólica. E a prova disso é que estão aqui empresas do mundo inteiro. Agora, a energia eólica, que hoje temos em nosso estado, infelizmente, não gera para a população nem ICMS, nem tampouco royalty. A energia é gerada em nosso estado e vai embora. E não há retorno econômico, nem emprego e nem financeiro para o nosso estado. É lógico, eu não serei um governador responsável para criar a taxação da energia eólica. Mas é preciso estudar, e eu vou estudar com os demais governadores, para que tenhamos um aproveitamento dessa energia eólica, dessa nova vertente fantástica que é a energia eólica, e aí ter um retorno para usar essa energia eólica e fomentar cadeias produtivas rurais, ou seja, fixar o emprego do homem no campo, com energia mais barata, com energia limpa e com isso transformar essa riqueza fantástica que está indo embora no Leão para o sudeste do Brasil e não está ficando nada em nosso estado. É um trabalho de articulação com os demais governadores do estado, eu irei fazer para que essa riqueza dada pelo nosso estado vá embora e não fique nada para o nosso povo. Como também irei tratar da questão das indústrias, a trazer para o nosso estado as fábricas que fabricam os equipamentos para a indústria eólica. Aí sim, teremos uma indústria gerando ICMS para implantar as nossas torres de energia eólica. E aí teremos a condição de aumentar a nossa arrecadação de ICMS para poder investir em saúde, investir em segurança, investir em nosso estado. Obrigado, candidato. Candidato Henrique tem 1 minuto de réplica. Olha, na energia eólica, nós somos o primeiro do Brasil. Temos hoje uma capacidade de 2,5 gigawatts e podemos ampliar para 9, é só aumentar a torre para 50 metros e até para muito mais, para 27 se aumentarmos a torre para 100 metros. Esse é o investimento que nós podemos fazer, vamos perseguir, inclusive trazendo indústrias aqui, para que possam aqui ser realizadas esse investimento para produzir aqui as torres, as hélices da energia eólica. Mas não só eólica, nós temos que cuidar também da energia solar, que ainda hoje é um pouco mais caro que a energia eólica, daí a sua dificuldade. Mas agora mesmo, em setembro, houve um leilão onde o Rio Grande do Norte, para a energia solar, apresentou 42 projetos só atrás do Piauí e do Maranhão e que pode desenvolver, sim, uma nova vertente de energia renovável, a energia solar. São perspectivas econômicas sérias que vamos perseguir no Rio Grande do Norte. A eólica, a energia solar, para que esse estado de tanto sol, de tanto vento, possa fazer o bem, a felicidade, o emprego e a renda das pessoas. Candidato Robson tem 1 minuto de tréplica. Olha, eu entendo que a energia solar ela tem que ser transformada em riqueza para o nosso semiárido. E eu vou buscar incansavelmente. Eu vou trazer de volta essa riqueza sem criar nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de imposto para transformar o nosso semiárido numa cadeia produtiva rural fantástica, porque a irrigação, o item mais caro da irrigação é justamente a energia. E com isso inviabiliza muitos projetos nos assentamentos, como também para o pequeno projeto rural que tem irrigação. Mas também quero dizer que eu vou construir em nosso governo um porto oceânico para poder receber esses novos equipamentos que irão chegar aqui para montar as torres de energia eólica. E esse porto oceânico será fundamental para duplicar a capacidade de instalação de empresas de energia eólica no nosso estado. Obrigado, candidatos. Concluído este segundo bloco do debate da Band com os candidatos ao governo, nós vamos para um rápido intervalo. Eleições 2014, a Band de olho no voto. Voltamos ao vivo, direto dos estúdios da Band Natal, com o deputado, aliás, com o debate que reúne os candidatos ao governo no segundo turno das eleições de 2014. Este programa está sendo realizado pela Band Natal, em parceria com a Rádio 96 FM e o portal nominuto.com. E estamos também com a retransmissão da TCM em Mossoró. Neste bloco, o candidato pergunta para candidato com tema livre, como ocorreu no primeiro bloco. Cada candidato vai perguntar e responder 2 vezes.
A pergunta será feita em até 30 segundos. A resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 1 minuto. Em sorteio prévio, com as assessorias dos candidatos, ficou definido que o candidato Henrique Eduardo Alves, do PMDB, fará a primeira pergunta. Candidato, uma declaração que eu li do senhor na segunda-feira, na imprensa aqui de nossa cidade, em que o senhor diz que ganhou nas cidades onde o povo é mais livre, mais consciente, e que eu teria vencido nos currais eleitorais. Naturalmente, o senhor não soube fazer as contas que me deram no Estado a maioria de quase 80 mil votos. Mas deixado uma conta errada, feita ou mal feita, o que é que o senhor chama de vitória de Henrique nos currais eleitorais? A que o senhor se refere curral eleitoral no eleitorado do Rio Grande do Norte? O candidato Robinson Faria tem 2 minutos para a resposta. Candidato. Quem entende de curral eleitoral é a família Alves. É o candidato Henrique Alves, que vem dessa cultura coronelista, antiga, que o povo quer sepultar. Eu não entendo de curral eleitoral. O candidato, ele não confia no voto livre. Não confia nem na bandeira verde, que ele tanto falou a vida toda do seu partido. Tanto é que ele chega em Pau dos Ferros, ele procura ter o apoio da bandeira verde e da bandeira vermelha. Ele chega em Caicó, ele quer ter o apoio da bandeira verde e da bandeira vermelha. Isso é insegurança, candidato. Isso é medo do voto livre. Chega em Açu, a mesma coisa. Quer ter o candidato prefeito Ivan Júnior e quer ter o apoio do candidato do prefeito do PMDB e do deputado seu filho. Ou seja, é uma insegurança permanente num candidato que proporcionou o maior acordão da história até hoje do seu estado, e mesmo com esse acordão que ele fez, com 7 governadores, 130 prefeitos, 21 deputados estaduais, 6 federais, 3 senadores, não conseguiu vencer no primeiro turno. E agora, candidato, está difícil, porque agora, no segundo turno, o povo já entendeu o recado do seu acordão. O seu acordão não entrou bem na casa do povo e será derrotado agora no segundo turno de forma muito forte. É um pensamento do povo, é um acordo do povo a favor da liberdade. Um acordo do povo contra essa prática antiga coronelista que o senhor quis vencer a eleição no nosso estado por aclamação, por WO. Mas eu estou aqui, enfrentei, tive a resistência, tive a coragem, me apresentei e está aí o resultado. Robson está no segundo turno. Candidato Henrique tem 1 minuto de réplica. Eu não sei em que candidato Robson acreditar. Se é aquele que me procurou em Brasília para que eu o adotasse como candidato e depois me procurou para me apoiar para governador. Só não foi possível, porque queria a presidente da Assembleia, não era possível, porque era outro poder, mas isso já passou. O fato é que eu pergunto as coisas, ele não responde. Eu perguntei o que é que ele considera curral eleitoral. Ele responde uma coisa inteiramente diferente. Ou não entendeu a pergunta, ou não quis responder. Com a matemática que ele faz, que eu não entendo. Um candidato como eu, que ganha a eleição para ele, e você sabe, telespectador, é só fazer conta. Por 80 mil votos no primeiro turno, ele quer inverter como se isso fosse 80 mil votos para ele. Quer dizer, nem a conta correta sabe fazer. Então, isso que nós ganhamos no primeiro turno, vamos ganhar de novo no segundo turno. E a questão dos apoios, não deixe choramingar os apoios que eu tenho, vai cuidar dos seus. Eu sempre conquistei com credibilidade, com coerência, com a proposta para unir o Rio Grande do Norte, sem radicalismo, sem intolerância, para que o Estado está precisando disso, de maturidade, de responsabilidade e de união para vencer os desafios. O candidato Robson tem 1 minuto de tréplica. Olha, todo político e a população hoje é muito bem informada. E os recados das urnas do primeiro turno são sinais muito claros de que o povo discordou do candidato Henrique e discordou da sua metodologia. E, aliás, o candidato Henrique, ele sepultou a carreira de vários políticos, né? Derrotou Vilma, a minha candidata foi vitoriosa, está eleita Fátima, senadora, derrotou Fafá Rosado, derrotou Leonardo, derrotou Larissa, derrotou Sandra, ou seja, quem chegou perto do acordão, o povo não aceitou. Então, o candidato Henrique proporcionou a derrota de pessoas que mereciam continuar na vida pública, mas, infelizmente, a contaminação do acordão foi tão forte que chegou a derrotar os seus parceiros. E agora irá completar derrotando o candidato principal, o mentor do acordão,
que é o candidato Henrique Alves. Pergunta agora do candidato Robinson Faria. Ele tem 30 segundos, tema livre, candidato. Candidato Henrique, nosso estado vive uma crise muito séria na questão do emprego. Eu pergunto ao senhor, qual a sua política para fomentar uma geração de emprego em nosso estado? Candidato Henrique tem 2 minutos para a resposta. Mas deixa eu voltar para informar ao candidato desinformado que a nossa coligação elegeu 18 deputados estaduais de 24. Essa conta é mais fácil de fazer que de 80 mil. E elegeu 6 federais dos 8. É uma conta mais simples do que aquela de 80 mil, que foi a nossa maioria. Agora, a questão do emprego para o Rio Grande do Norte passa por uma relação imediata de parceria, de um ânimo respeitoso entre o governo do estado e os empresários. Porque sem a participação séria, transparente do empresariado que vem aqui investir, trazer o seu dinheiro, que vai a partir daí, com o seu investimento, gerar receita para o Estado e a partir daí o Estado ter recursos para fazer as políticas públicas para os pobres, que são quem precisa de um governo, o rico não precisa de um governo. Para isso, nós temos que ter uma abertura. Esse Estado tem muitas vocações, esse Estado tem sal, tem petróleo, tem fruticultura, tem gás, tem tanta riqueza, tanta potencialidade, que é tratar bem, abrir essas cadeias produtivas para que os empresários venham para o Rio Grande do Norte, que estão deixando de vir, e o vice-governador que 10 milhões de reais de gasto e não faz nada, não ajuda, para evitar que vão para o Ceará, que estão indo para Pernambuco, já chegaram, para Paraíba, que começam a ir, que não estão vindo para o Rio Grande do Norte, porque falta uma política clara, transparente, de atração desse investimento de forma transparente e respeitosa, para que aqui ele possa investir, tendo segurança jurídica, tendo segurança ambiental, tendo segurança pública, quer dizer, preliminares fundamentais para o investidor vir aqui, fazer o seu investimento em relação respeitosa com o poder público, transparente com a nossa sociedade, que a partir daí vai gerar, sim, receita para o Estado. É do investimento que vem a receita, em todos os campos, seja na direção do turismo, da fruticultura, dos minérios, em todos os campos. E a partir daí o Estado terá receita própria, que hoje não tem, difícil a sua governabilidade, para fazer as políticas públicas, porque o povo é que precisa de governo. E para isso o governo tem que arrecadar, tem que ter receita. Obrigado, para candidato. fazer o governo para o povo. Réplica de 1 minuto para o candidato Robson Olha, Faria. o candidato volta a falar no gabinete vice-governador. Agora, ele tem um orçamento em Brasília, como presidente da Câmara Federal, de quase 5 bilhões de reais. É a metade do orçamento de todo o Rio Grande do Norte. E a produtividade em Brasília, do candidato Henrique, do presidente da Câmara, é quase nenhuma. Não aprovou a reforma política, não aprovou a reforma tributária, não aprovou a reforma da Previdência, ou seja, não aprovou as grandes demandas, os grandes sonhos do povo brasileiro. Nem a dos enfermeiros foi aprovada, nem também a PEC do policial militar foi aprovada, ou seja, uma produtividade muito baixa para um orçamento tão grande que é o orçamento da Câmara Federal. Com relação ao emprego, o nosso governo vai ser um governo que vai atrair investimentos. Primeiro, colocando aqui uma forma ágil de abrir empresa. Eu vou criar a Central do Empreendedor. Lá você vai criar a licença ambiental. Obrigado, candidato. Réplica de 1 minuto para o candidato Henrique. Olha, o candidato Robson, eu fico impressionado, e você, telespectador, que vai comparar. Ele dizia do orçamento da Câmara Federal, da sua administração, que, aliás, o filho dele participa também dessa administração. Ele é vice-presidente eleito conosco, trabalhando para a minha eleição de presidente, participa lá e vê a maneira criteriosa, honesta, com que dirigimos o Poder Legislativo do Brasil. E dizer que não aprovamos nada, não é possível que nem jornal lhe leia, porque aprovamos há pouco tempo o Plano Nacional de Educação, que muda e aplica 10% do PIB em 10 anos para a educação brasileira. O Marco Civil da Internet, recurso do royalties, candidato, para a educação e para a saúde, tão carentes no Brasil e no Rio Grande do Norte de hoje. O senhor não pode desconhecer essa verdade, por mais desinformado que seja, ou por má fé, o senhor não pode desconhecer o grande trabalho, não só eu, só não, a bancada federal, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo faz por esse país, porque ali é a casa do povo brasileiro, com todos os seus erros, ninguém é perfeito, todos procuram fazer o melhor e esse testemunho eu posso dar. O candidato Henrique faz agora a pergunta, ele tem 30 segundos, tema livre, candidato. Eu perguntaria ao candidato, se o senhor fosse o governador do Estado,
Como o senhor, como governador, com a sua responsabilidade, o senhor atuaria no caso do maior crime ecológico desse estado, a questão da Marra Negra, que durou anos e anos e foi o maior crime ecológico desse estado, um manguezal que foi completamente dizimado. Como o senhor, como governador, de forma isenta, atuaria nessa questão? Candidato Robson Faria tem 2 minutos para a resposta. No debate seguinte, o candidato Henrique, ele alugou o outro candidato para fazer a mesma pergunta que ele acaba de fazer. Eu respondi de forma didática, clara e verdadeira. Esse projeto da Marra Negra, que meu pai, que era amigo do pai dele, que ele hoje acusa e de respeito à memória do meu pai, que não está aqui para se defender, é até uma falta de ética do candidato Henrique, mas é o estilo dele. Aquele Henrique moderado já arrancou a máscara. Baixou a campanha ficar difícil, que caiu a máscara, voltou a ser o velho Henrique radical, rancoroso, né, que é o estilo dele, perseguidor. Mas o povo conhece, o povo sabe quem é quem. O meu pai era um empresário sério, um lutador, começou em Monte Alegre, empreendedor, montou um projeto de Salina, que ele se apaixonou. Esse projeto foi aprovado na Sudene, em Pernambuco. Na Sudene, o deputado não conhece o colegiado. Lá tem assentos que tratam da questão ambiental. Lá está lá o IDEMA, está lá o IBAMA, e meu pai cumpriu rigorosamente o que estava aprovado na Sudene. Portanto, ele não tirou nenhuma vez o que estava aprovado na Sudene. Houve uma onda ecológica, na época, ele virou uma vítima de um processo, inclusive de chantagem, que ele não quis pagar, e ganhou aí uma mídia nacional. Mas a justiça, às vezes, demora, mas ela chega. Esse processo, ganhamos em Recife, ganhamos em Brasília e foi arquivado. Ou seja, a memória de meu pai foi inocentada. Infelizmente, o candidato Henrique não respeita a memória de meu pai, que foi um grande empreendedor, amigo do pai dele, mas ele, por questão eleitoral e política, tenta manchar uma biografia bonita, que foi a biografia de meu pai, que eu tenho orgulho, que foi Osmundo Faria. Réplica de 1 minuto para o candidato Henrique. A questão não é pessoal, não é familiar, memória do seu pai, do meu pai, não é essa a questão. A pergunta é institucional. São exatamente 2.500 hectares, são 2 parques das dunas, que era o manguezal, e foi completamente dizimado e se transformou numa salina rentável. Eu estou só perguntando ao candidato se era este o comportamento que, como governador, ele faria de adotar, de realizar, independente do interesse pessoal de sócio ou não. Porque ali foram dizimados mais de 500 toneladas de peixes, de caranguejos, de seres marinhos, e este foi o maior crime ecológico do Rio Grande do Norte. Não se pode desconhecer essa realidade. Não é agressão à memória, é um fato. Desapareceu o manguezal. Desapareceu o manguezal e com eles os seres marinhos que lá estavam, que é importante para o nosso meio ambiente, nossa natureza, e se transformou numa salina. Esse é um fato. E como governador, separando o fato das pessoas ou das memórias que eu respeito, é o fato institucional que aqui, de maneira serena, estou questionando o candidato que quer ser governador. Obrigado, candidato. Réplica de 1 minuto, Robson Faria. O deputado, acho que ele se formou em direito por correspondência. Acho que foi por correspondência, porque ele não sabe nem o papel do advogado. Uma questão já resolvida, que nós vencemos em Brasília, no STJ, o senhor vai com o seu poder, que o senhor gosta de mandar, você acha o dono do Brasil, resolve tudo do Brasil, o senhor vai mandar fechar o STJ? O senhor discorda do julgamento do STJ? Discorda do julgamento do TRF Recife? Ou seja, o deputado está acima da lei, ele é um candidato poderoso, todo poderoso. E segundo, comete aqui um crime aqui de justiça, perde todo o seu equilíbrio emocional. Realmente lamentável que o candidato Henrique chega no segundo turno no momento de total desequilíbrio, a ponto de ressuscitar um assunto que já foi resolvido juridicamente. E outra coisa, deputado, o senhor não entende de salina. Os manguezais, eles são reconstituídos. O senhor nunca visitou uma salina. O senhor entende de gabinete em Brasília, de mordomias em Paris, em Roma. Aliás, eu sou candidato que vive a minha vida no interior. Eu sou candidato do exterior. Encerra, candidato, o candidato Robson Faria, que faz a próxima pergunta, tema livre, 30 segundos. O candidato Henrique adora arrotar, que é o homem que abre as portas em Brasília.
Eu também vou abrir, mas vou abrir com projetos, vou abrir com diálogos, vou abrir com humildade. Ele abre a porta dando ordem, gritando, que é seu jeito de ser. Né? Uma cultura de muita arrogância, de querer enquadrar, de querer intimidar as pessoas. Mas eu queria saber, com tanto prestígio que o senhor tem, a cidade berço natal de sua família, Angicos, uma das cidades mais atrasadas do Rio Grande do Norte. Candidato Henrique tem 2 minutos para a resposta. Eu quero esclarecer o candidato, mais uma vez, desinformação. Eu não estou dizendo que eu abro todas as portas, eu abro algumas portas e o Rio Grande do Norte sabe. Por exemplo, a BR-304, 230 quilômetros, Natal, Mossoró, já começou a reta Tabajara, vai ser duplicada, foi luta nossa. A barragem de Oiticica, 250 milhões de reais para 600 milhões de metros cúbicos d'água, foi um trabalho nosso, colocar um PAC e iniciar a obra. Irrigar 10 mil hectares na Chapada Apodi, 260 milhões de reais também para o pequeno, médio produtor, para irrigação para o nosso estado, também foi uma obra nossa, luta nossa, é uma realidade. Não venha reclamar o que eu tenho conseguido fazer, que é o meu dever, como líder do PMDB, como deputado do PMDB, como presidente da Câmara dos Deputados, o nosso trabalho é esse. Eu não estou arrotando prestígio, nem poder, eu estou mostrando o que eu tenho que fazer, que é meu dever fazer e faço. E aí está, e você sabe, telespectador, o que eu estou dizendo, você sabe que é verdade. Emoção à parte, radicalismo à parte, nervosismo à parte, você sabe que essas obras estão acontecendo. A barragem de Oiticica, a irrigação do Chapada do Apodi, a duplicação da reta Tabajara, a que vai começar a 304, são algumas obras que eu lutando sem arrogância, mas convencendo, batendo as portas certas, ao lado dos governadores, tendo votado neles ou não, com a bancada federal, com os prefeitos, essa tem sido a minha vida todo esse tempo. E assim, eu acho que cumpri sempre meu dever de cabeça erguida com os norte rio-grandenses. Réplica de 1 minuto para o candidato Robson Faria. Você que está em casa, o candidato Henrique subestima a sua inteligência. Primeiro, joga esse acordão para tentar sufocar uma eleição em nosso estado, achando que todo mundo estaria rendido, ele seria governador por aclamação, um governo já todo loteado de 7 ex-governadores. Seria um governo sem nenhuma participação técnica, seria um governo de afiliados políticos. Mas é bom que fique claro aqui, para você que está em casa, que esse candidato Henrique, que no começo queria ser um candidato moderado, era apenas uma caricatura, era apenas um personagem para tentar vender uma posição de estadista, mas que hoje está claro que não tem nada de estadista. Mas, resumindo numa frase, deputado, o povo já sabe. Henrique Alves não mudou, não vai mudar e tampouco é mudança. Obrigado, candidato. Réplica de 1 minuto para o candidato Henrique. Olha, candidato, e você que está em casa nos ouvindo, com todo o respeito, mudei a minha essência? Não. Democracia, ética, coerência, vida pública de mãos limpas, isso eu nunca mudei. O que eu mudei foi a forma, não radicalizar, não ser intolerante, dialogar com as pessoas, a exaustão, partir para o convencimento. Quando fui buscar apoios, lideranças e agora do povo do Rio Grande do Norte, que nos deu no primeiro turno, e você sabe que é verdade, telespectador, é só fazer conta, 80 mil votos de maioria. Isso foi o convencimento, foi a proposta, foi o projeto, foi o discurso, foi a prática de uma vida inteira. Esta eu estou fazendo crescimento, maturidade, porque não é só para ganhar a eleição, não. É para governar. Esse Estado está precisando desse sentimento, desse conceito de ter abertura, capacidade de diálogo. A situação é muito grave. Não vamos ficar um governador choramingando que não pode isso, aquilo. Nós temos que resolver. Aí está a saúde, a segurança, a educação, a infraestrutura do Estado. Temos que mudar esse Estado com diálogo. Obrigado, candidato. Concluído este terceiro bloco do debate da Band com os candidatos ao governo, nós vamos para um rápido intervalo. Eleições 2014, é a Band de olho no voto.
Voltamos ao vivo, direto dos estúdios da Band Natal, com o debate que reúne os candidatos ao governo no segundo turno das eleições 2014. Este programa está sendo realizado pela Band Natal em parceria com a Rádio 96 FM e com o portal nominuto.com. Também retransmissão da TCM em Mossoró. Neste quarto bloco do debate, candidato pergunta a candidato com tema determinado por sorteio. Cada candidato vai perguntar e responder 2 vezes. A pergunta será feita em 30 segundos, a resposta 2 minutos, réplica 1 minuto e tréplica 1 minuto. De acordo com o sorteio realizado com as assessorias de campanha, o candidato Henrique Eduardo Alves, do PMDB, fará a primeira pergunta. Eu vou fazer aqui o sorteio do tema. Segurança. Candidato, o senhor tem 30 segundos para o seu questionamento. Já tratamos aqui da questão da segurança, o modelo que vamos adotar, a criação de um gabinete de gestão integrada, sob o comando do governador permanente, monitorando ato a ato, outros gabinetes em 4 regiões do estado, sempre interagindo pela informação, pela tecnologia. Eu perguntaria ao candidato o que ele pensa na questão da segurança pública, no trato que é hoje a violência associada a droga se somando e destruindo a família norte rio-grandense. Candidato, obrigado. O candidato Robson tem 2 minutos para responder. Candidato. O governador, quando se elege, ele tem que se eleger conhecendo o seu estado. E eu vivo o cotidiano do meu estado há 4 anos, diferente do candidato do PMDB, que quase não frequenta o nosso estado. Eu frequento e conheço, escuto o clamor do povo. E a segurança pública, ela é hoje o drama, a angústia número 1 da população. O que deve fazer o governador, uma hora dessa, governador do estado? Estabelecer quais são as prioridades do seu governo. E eu vou estabelecer as minhas, segurança e saúde, que são as questões mais cruciais para o novo governo. Vou aumentar o orçamento na segurança pública em 10% e vou começar, no outro dia, um diálogo com a Polícia Militar para devolver a autoestima ao policial militar e ao policial civil. Com isso, você, na hora que obedecer, irei obedecer como governador, irei obedecer as promoções verticais que não estão acontecendo e as que aconteceram, o salário não foi cumprido. Na hora que eu tiver a Polícia Militar devolvendo a autoestima, vamos buscar os projetos, preparar os convênios para buscar os recursos em Brasília. Segurança também passa por investir em tecnologia. O Ronda do Quarteirão, a Fronteira Digital, a Polícia de Proximidade, policiais nas ruas e também a presença de cidadania do Estado ao lado da segurança, levando a ação social, levando a questão também da cultura, do esporte, do lazer. Aí teremos, e eu garanto a você que está em casa, que eu estudei e me preparei para ser o governador da segurança do nosso Estado. Réplica de 1 minuto, candidato Henrique. Eu vejo que o candidato está aproveitando muito boas ideias nossas, o que até me gratifica. Mas quero dizer ao candidato que há um programa nacional, não sei se ele conhece, Brasil Mais Seguro, que dá todo esse apoio à segurança pública do Estado. Ele vai desde o apoio à Força Nacional, à tecnologia, à informação, à câmera para monitoramento, a recursos, se for necessário, de convênios para equipar a polícia, porque o soldado corre risco também. Quer que o soldado vá desarmado, sem estrutura, sem viatura, sem apoio, sem salário digno, sem altivez, para enfrentar o bandido, tem a sua vida também, tem a sua família. Ele precisa de apoio, ele precisa ser respaldado na sua ação de defensor da segurança pública. Então, essa interação, Polícia Civil investigativa, Polícia Militar, aquela repressiva, e com o Corpo de Bombeiros, tem que haver uma interação para que caminhem juntos, usando, repito, tecnologia, informação, policiamento ostensivo, através de concursos que possam trazer policiais para que possam ir para as ruas, com uma comunidade, fazer a segurança pública. Obrigado, candidato. Tréplica de 1 minuto para o candidato Robinson. O candidato citou a questão da droga. Eu queria aqui deixar claro que a minha posição de governador do estado eleito, eu vou cuidar muito bem desse drama. Vamos cuidar
primeiro, combater o tráfico do crack. O crack virou epidemia no nosso estado. Segundo, vamos pegar o usuário da droga, que não será em nosso governo tratado como marginal, vamos curar, vamos fazer convênios com ONGs para tratar deles e depois fazer uma política fiscal para a empresa adotar um ex-usuário de droga, de crack, por exemplo, para poder trabalhar e devolver a ele o direito à vida, devolver a autoestima, para que ele não tenha uma recaída. O nosso governo será um governo humanitário, será um governo solidário, cuidar das pessoas, cuidar do cidadão. Vamos buscar a eficiência pública e também cuidar das pessoas, cuidar do cidadão. Obrigado, candidato. Próxima pergunta é do candidato Robson Faria. Vamos ver o tema aqui, a próxima pergunta. Gestão financeira. O candidato Robson tem 30 segundos. Candidato. O nosso Estado, não só de agora, mas vem amargando já há um certo tempo, uma grave crise financeira. Qual o pensamento do senhor para recuperar a gestão financeira do nosso Estado? O candidato Henrique tem 2 minutos para a resposta. O atual governo, cujo vice-governador é o candidato Robson, deixou hoje o Estado numa situação muito difícil do ponto de vista financeiro. Uma total fragilidade que compromete todos os serviços públicos e até a capacidade de atrair investimentos pela insegurança que os investidores têm. Esse Estado tem hoje um estoque de dívida de 5 bilhões de reais a receber e que não consegue receber. Nós temos que praticar um refis para que as pessoas possam ter vantagens razoáveis, transparentes, para pagarem e o Estado poder, desses 5 bilhões, aí receber 2 a 3 bilhões para fazer investimentos. O Estado tem programas que nós podemos buscar parcerias com o governo federal, alongamento da dívida que nós teremos que fazer, para que ele tenha um oxigênio para fazer investimentos que venham fazer esse Estado crescer de novo. Porque do jeito que está, a situação cada vez mais se agrava. Não está pagando em dia o salário do servidor, que não é para guardar em poupança, não. É para o supermercado, é para a sua família, para o lazer. É essa situação de caos e o vice-governador hoje, que não tem dado nenhuma contribuição para resolver essa questão, apenas nos gastos de 10 milhões nesse período na vice-governança, é uma situação que vai gerando um clima de absoluto desconforto, constrangimento e penúria na economia do Estado. Esse Estado precisa voltar aos trilhos, com equilíbrio, com diálogo, mas, sobretudo, com muita transparência, para que cada um saiba o recurso público que é aplicado, que é gerido, fiscalizando, e para isso é fundamental estimular o servidor público. Ele é peça fundamental em tudo isso. Se ele não for valorizado com ascensão, com qualificação, com salários dignos, a máquina não anda, emperra. A questão ambiental, para facilitar os investidores virem aqui sendo respeitados. Então, é toda uma circunstância que faz hoje o Rio Grande do Norte ser um dos estados menos atraentes para o investidor pela sua desorganização e fragilidade econômica e financeira. Obrigado, candidato. Réplica de 1 minuto, candidato Robson. Olha, eu vou ser um governador que vou liderar esse processo. O papel do governador é ser um líder para ter uma sintonia com as cadeias produtivas. E a questão da gestão financeira, nós vamos recuperar a nossa gestão financeira investindo e trazendo para o nosso Estado, dialogando com o setor produtivo, um novo PROAD, uma nova questão tributária, não só para os grandes, como também para os micros e pequenos empresários, que geram 90% dos empregos. Ou seja, o Estado vai fomentar o micro e o pequeno empresário e será também o Estado comprador. Comprar, não só comprar, mas também pagar. E vamos trazer de volta as indústrias. Eu vou trazer de volta as indústrias para que tenhamos empregos em todo o Estado e também levar a indústria para o sertão, levar para o Seridó, levar para o Vale do Açu e levar para todo o Estado. Tréplica de 1 minuto para o candidato Henrique. A questão da gestão financeira, ela é fundamental na hora que ela passa transparência. A eficiência como marco, a transparência como conceito,
o planejamento como maneira de fazer para que as pessoas possam acreditar, não sejam coisas improvisadas, sejam aquelas situações em que possamos passar ao investidor segurança, para que ele possa entender que é um Estado que, com tantas vocações, com tantas potencialidades, aqui é bom se investir. E é esse investimento que eu quero deixar claro para você, jovem, que está ouvindo, que precisa do emprego que não está tendo, conseguiu se formar, mas não consegue empregar, não consegue crescer, se desenvolver. Para gerar esse emprego que você quer, nós temos que trazer investidor. Mas para isso o Estado tem que ser transparente na aplicação dos seus recursos, na captação dos seus recursos. Um Estado que tem um estoque de dívida de 5 bilhões de reais e que não consegue receber desse estoque um tostão sequer, é o máximo da incompetência, do desleixo e da irresponsabilidade. Então, toda uma função integrada que vai envolver o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e a sociedade civil. Obrigado, candidato. Quem pergunta agora é o candidato Henrique. Vamos escolher o tema. Saúde. O candidato Henrique tem 30 segundos. É uma situação das mais dramáticas do Rio Grande do Norte. Para se ter uma ideia, a Secretaria de Saúde era para receber, desde janeiro, da Secretaria de Planejamento, 40 milhões de reais para o seu custeio e para pagar, em parte, dívida de fornecedores que existiam. Está recebendo 17 e o último mês recebeu 8. Vejam só a falência na saúde. Então, eu perguntaria ao candidato vice-governador, Robson, qual é o modelo e como ele aprecia hoje, como é que ele julga hoje, assim, melhor me expressando, a saúde pública no governo atual do Rio Grande do Norte. Candidato, resposta, 2 minutos, candidato Robson. A saúde, há dinheiro suficiente. O que está faltando na saúde é um gestor, é gestão, é ter convênios, ter projetos para levar a Brasília, até porque estamos perdendo muito dinheiro para ser investido em saúde no nosso estado, por não termos projetos aprovados para pleitear essas parcerias em Brasília. Esse será o primeiro ponto. O meu governo, como eu não tenho compromissos políticos, como o outro candidato tem, será um governo técnico. E eu vou premiar pessoas com qualificação técnica, vou buscar nas universidades para formar uma equipe de governo, uma equipe de excelência. Com isso, irá facilitar. Vou acabar com a direção de hospitais no estado, indicados por deputados estaduais, por prefeitos. Vou premiar em cada hospital, vou indicar um técnico para recuperar cada hospital regional do estado. E com isso teremos já uma recuperação dos hospitais regionais do estado. Acho que o candidato desconhece que os hospitais regionais do estado hoje estão pagando um preço muito caro, porque a produtividade desses hospitais não está sendo repassado pelo governo do estado a eles. E eles pagam a fama de não ter um bom serviço. Eu vou regularizar, vou fazer em Natal o hospital de trauma e vou devolver ao Alfredo Gugel um hospital de excelência, tratando de urgências cardiológicas, tratando de urgências neurológicas e atendendo uma grande demanda de cirurgias eletivas que estão aí reprimidas por falta de atendimento. E vou implantar a carreira médica para todas as categorias, para nunca mais faltar nos hospitais gente para atender a população. Réplica de 1 minuto para o candidato Henrique. Não há recursos suficientes para a saúde. Não há recursos suficientes para a saúde. Tanto que queremos aprovar, eu espero agora colocar em votação, nesse período final de ano, o Saúde mais 10, para que a saúde possa ter realmente recursos substantivos para que possa ser investido no país inteiro. A saúde, como começa a sua dificuldade, é logo pelo município. Os municípios não têm condições hoje, pela demanda que tem, pelo orçamento que dispõe, de atender a saúde ambulatorial. Nós temos que chegar junto. A média complexidade dos hospitais regionais também estão quebradas, falidas. Nós temos que reestruturar esses hospitais, a média complexidade, com centro de diagnóstico, para que eles possam crescer, para que possam prestar ao cidadão aquilo que está escrito na Constituição. É direito dele e dever do Estado. A saúde pública precisa ter uma gestão profissionalizada, sem ingerência política, isso é claro, porque são eles que entendem daquilo e é a área mais sensível, que não espera. A morte não espera, a saúde não espera. Obrigado, gestão candidato. profissionalizada, eficiente. Obrigado, candidato. Réplica de 1 minuto para o candidato Robson Faria. Olha, vocês viram aí que o candidato Henrique
já começa a copiar ideias do nosso plano de governo. Eu lancei nos debates, como também lancei em nosso guia eleitoral, que iria implantar em nosso governo os centros de diagnóstico. Ele hoje já apareceu no debate, copiando uma ideia da nossa proposta de governo, para acabar com a humilhação, onde mães de família esperam 4 meses, 5 meses, 6 meses para fazer uma mamografia ou uma tomografia, que hoje é um drama muito grande em todo o estado. Eu vou fazer um centro de diagnóstico em Natal, outro no Grande Natal, possivelmente em Parnamirim e outro na cidade de Mossoró. E garanto que vamos fazer uma gestão na saúde inovadora, vamos definir o perfil de cada hospital e em pouco tempo iremos mostrar com competência, com serenidade, um estado funcionando na saúde da plenitude. Vamos para a última pergunta, o último tema. Quem vai perguntar agora é o candidato Robinson Faria. Educação. Candidato, você tem 30 segundos para fazer seu questionamento. Deputado, o senhor tem tido, ultimamente, muita divergência com o governo do PT. O PMDB, apesar de fazer parte da aliança, ele tem tido confrontos em Brasília, embates com o governo do PT. Eu pergunto, o senhor é a favor ou é contra a trazer para o nosso estado projetos consagrados do governo federal na educação, como o Pronatec, como as escolas estaduais técnicas, ou o senhor, por discordar atualmente muito do PT, o senhor não teria condição de fazer? Candidato Henrique tem 2 minutos para a resposta. Eu tenho divergências com o governo do PT e do PMDB, Dilma e Michel Temer. É que às vezes o governo quer fazer o que ele quer e o Poder Legislativo tem que ter independência para ouvir as demandas e aperfeiçoar, e mudar e corrigir. A questão do Plano Nacional de Educação. O governo foi intransigente na discussão do plano, não queria certas concessões importantes, que aliás a deputada Fátima, senadora, sabe disso, e que nós temos que travar uma briga de braço com o governo, e o ministro Paim é testemunha disso, para que conseguimos aprovar o Plano Nacional de Educação. O Pronatec é uma grande conquista do governo federal, é um grande avanço, e não é só isso não. Tudo que o governo nosso, Dilma e Michel, tem feito pela educação, nós vamos ter que ampliar e reforçar, apoiando aqui a nível de Estado. Por exemplo, no Plano Nacional de Educação, lá tem escola de tempo integral. Nos 10 anos, para 10% do PIB, é fazer com que 50% das escolas públicas do Brasil sejam escola de tempo integral. Vamos querer fazer isso aqui no Estado, onde a criança no ensino básico começa às 7 da manhã e chega até às 5 da tarde, sai das ruas, almoça na escola, a parte da tarde a arte, a leitura, o esporte, o lazer, e também fazer com que, na questão do ensino médio, tenha também um curso profissionalizante, ampliar esses cursos com convênios com o Instituto Federal de Educação, com a estrutura do SESI e SENAI, para ampliar, para que o jovem possa ter o ensino médio e também o curso profissionalizante, para que ele possa ter uma profissão, para que possa ter o seu emprego, que é isso que você quer, jovem. A educação tem que ter essa visão de qualidade, prestigiando o mérito, valorizando e muito o professor. Ele é a base de tudo, a sua qualificação, o seu estímulo, a sua motivação, é ali que começa o aprendizado. E com isto, com meritocracia, com premiação, à gestão, aos professores, aos servidores, assim uma escola, nós faremos sim, uma educação que honra o Rio Grande do Norte, e não hoje está um dos últimos colocados no INDEB. Obrigado, candidato. Réplica de 1 minuto para o candidato Robinson. Olha, nós temos um compromisso, até porque a educação é o governo do PT. E o PT, acabamos de eleger, para nossa alegria, a senadora da educação, minha amiga e companheira, Fátima Bezerra. E será uma grande parceira para levantar recursos em nosso governo para investir na educação. E eu tenho um compromisso inovador de implantar o que deu certo no Brasil. O que deu certo no Brasil? O Pronatec é um grande programa. Eu vou fazer também um Pronatec de Robson, o Pronatec estadual, como também
Os FRNs federais, as escolas técnicas federais, nós vamos aproveitar um convênio federal que existe e vamos lançar também as nossas IFRNs estaduais, ou seja, vamos aumentar a oferta de cursos técnicos para a nossa juventude e, com isso, revolucionar a educação em nosso estado. E tenho certeza que o PT, aliado nosso, tendo à frente Fátima Bezerra, obrigado, teremos uma gestão inovadora. Tréplica de 1 minuto para o candidato Henrique Eduardo Alves. Eu quero informar ao vice-governador, ele deveria saber que é vice-governador, que em relação ao ensino profissionalizante, o Estado já tem projeto, o seu governo já tem projeto de 10 escolas profissionalizantes estaduais, só que não começaram ou começaram muito lentamente, como tudo está acontecendo no Rio Grande do Norte, mas nós queremos incentivar não só essas 10, como ampliá-las, para que, volto a dizer, você é jovem, você tem que ter o conhecimento técnico, a sua formação e a capacidade de ter um emprego, e para isso você tem que se qualificar. Então, se Deus quiser, vamos fazer desse modelo e cuidar também do analfabetismo, que é grave no Rio Grande do Norte. 17%, isso é uma vergonha para o nosso estado. 17% de analfabeto no Rio Grande do Norte. Vamos fazer com que, a partir de 15 anos, nós possamos aumentar a alfabetização em até 90% até 2020, planejando, tratando esse assunto com seriedade, com respeito, porque é se lendo, é se aprendendo que você pode crescer e se desenvolver. Nós estamos na era do conhecimento. Obrigado, candidatos. Concluído este quarto bloco do debate da Band com os candidatos ao governo, nós vamos para um rápido intervalo. Sai daí não. Eleições 2014 é a Band de olho no voto. Voltamos ao vivo, direto dos estúdios da Band Natal, com o debate que reúne os candidatos ao governo no segundo turno das eleições de 2014. Este programa está sendo realizado pela Band Natal em parceria com a 96 FM e com o portal nominuto.com. Retransmissão também da TCM em Mossoró. Eu gostaria de avisar aos nossos telespectadores que amanhã, 13h20 da tarde, teremos a reprise deste debate para quem quiser rever ou acompanhar aquilo que não acompanhou. Neste quinto e último bloco do programa, vamos acompanhar as considerações finais dos candidatos. Cada um terá 1 minuto e 30 segundos para falar ao eleitor do Rio Grande do Norte. Por ordem de sorteio prévio com as assessorias, o candidato Robinson Faria fala primeiro. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Primeiro quero agradecer a você pela brilhante votação e nos colocou contrariando o acordão no segundo turno. Agora, a vitória é nossa. E convocar você que votou em Robério, você que votou em Simone, para que tenhamos agora uma união para mudar a história do nosso estado política, sepultar de vez as famílias que levaram o nosso estado à falência, mudar a história do nosso estado, construir uma nova geração política para o nosso povo. Quero convocar você, se alimente do mesmo sonho que eu me alimentei, a mesma esperança, a mesma fé, com Deus no coração, unindo as mãos que simbolizam a amizade, que simbolizam a fraternidade, que simbolizam a esperança. Vamos juntos, lhe convido para participar dessa grande mudança. Só depende de você. E você tem coragem, você tem inteligência para saber que esse povo que está aí é o mesmo povo que levou o nosso estado à falência. A hora é essa. Vamos juntos fazer a mudança, dando as mãos e a partir das mãos unidas, as mãos amigas, a mão que você segura na mão do seu filho, na mão do seu amigo, na mão do seu parceiro, na mão da esperança e aí, no final, vira 55. Obrigado, candidato Robinson Faria. Agora, o candidato Henrique Eduardo Alves tem 1 minuto e 30 para as suas considerações finais. Eu quero parabenizar a você e a Band de hoje, cumprimentar ao final o candidato Robinson e dizer a você que está em casa, até essa hora nos assistindo com paciência e com respeito, a você que não decidiu ainda em quem votar, que votou em outros candidatos respeitosos e democraticamente, que você agora tem uma nova opção até o dia 26 de outubro.
agradecendo aqueles que conosco fizeram a grande vitória do primeiro turno, com a margem superior a 80 mil votos sobre o segundo colocado, vencendo em toda a região do estado e numa vitória importantíssima e emocionante na cidade de Natal. Ao agradecer, eu quero convocá-lo de novo para essa nova luta. Aqueles que votaram dos outros candidatos, a você que está indeciso, a hora é sua, o momento é seu. Quando você entra naquela cabine eleitoral, ali é só você e Deus, para fazer a sua vontade, a sua consciência, porque é o voto por você, pela sua família, pela sua cidade, pelo seu estado e pelo seu país. Aproveito para pedir aqui que nessa hora você compare. Você viu aí o candidato Robson, vice-governador, 10 milhões de custo dele como vice-governador. Como secretário de Recursos Hídricos de um poço só. Teve a sua experiência no executivo dessa maneira. Então você pode comparar sem nenhum radicalismo, sem nenhum desrespeito. Compare para que você escolha o futuro do Rio Grande do Norte, sem radicalismo, sem intolerância. A situação do Estado é difícil, candidato, e precisa de muita responsabilidade. Muito obrigado e boa sorte a todos. Agradeço aos candidatos pela participação neste debate, a Banda Natal, em parceria com a Rádio 96 e o portal No Minuto. Agradeço a audiência dos telespectadores, ouvintes e internautas. Lembrando que amanhã, às 1h20, teremos a reprise deste debate. A todos uma boa noite, bom voto no dia 26 de outubro.